Bom, há pouco você falou aí, Samuel. Matheus Henrique, Mateuzinho, tá de volta, né? Pelo menos foi relacionado, viajou então com a delegação para o Rio de Janeiro. Tem informação sobre o Mateuzinho, porque até então não era nada grave, né? Ou não foi nada grave, só uma contratura mesmo. E está na disposição para estrear no Brasileiro. Foi no primeiro jogo? Pouso Alegre. Contra o Pouso Alegre, logo que ele foi nos primeiros minutos, inclusive, né? No primeiro tempo, início do primeiro tempo. Sentiu ali uma contratura, saiu. E a gente até imaginava que poderia voltar um pouco mais rápido, mas não. Pelo menos está de volta aí para amanhã. Você tem informação como é que ele tá e tal? Então, complementando aí sobre essas questões, né? O Mateuzinho ele volta porque ele deu uma resposta muito positiva e ele ficou pouco tempo parado, né? Ele se machucou contra o Pouso Alegre, foi um edema ali na panturrilha, então treinou os últimos dias bem e volta a ficar à disposição do Tite. Eu tô achando que o Matheus Henrique vai ser primeiro volante nesse time do Cruzeiro. Com o Tite, né? Titular, aí não sei. Mas tá caminhando para isso. Para ser ali... fazer o jogo que ele fez contra o Corinthians. Naquela semifinal da Copa do Brasil, a partida do Mateuzinho foi... De manual. De manual. Como tem que ser, velho. Com aquela partida que ele fez, ele briga com o Romero. Pela titularidade. Isso. Aquele é o sarrafo, né? Aquele. Ali foi, desarmou igual louco, correu igual louco. Lance do primeiro gol, passe dele. Sim, teve coragem para sair jogando, né? Por que eu sempre falo aqui, eu gosto de dois volantes que estão no Bahia, Caio Alexandre e Jean Lucas, porque eles abrem espaço. E eles têm confiança absurda pra, tá vindo um cara, vai driblar ele, mano. Teve um jogo que foi... só que era o time do My Name também, né? Aí o povo deitava, né? Essa é muito fácil, como diz o Chaves. Foi Grêmio e Cruzeiro no Mineirão. O Arthur fez um jogo, assim, ele desfilou, velho. E o Arthur, hoje no Grêmio ele faz um pouco isso, mas naquela época ele fazia assim com maestria, né? Vinha jogador, ele driblava e já ficava um pra trás, mais dois atacantes, já campo aberto... E ali começava tudo. O Mateuzinho fez isso lá contra o Corinthians. Teve uma hora até que eu falei assim, ele era o último da linha e ele driblou alguém lá, eu não lembro quem. E deixou alguém pra trás e começou a construir o jogo. Só passe bom, passe rápido. Sim. Aquela partida então, dele. Esse é o Mateuzinho que eu acho que o Tite quer aqui no Cruzeiro. E ele já foi isso, né? Nos tempos de Grêmio, ele já jogou nessa função. Precisa ficar bem, né? Ter um pouquinho mais de sorte, né? Porque esse aí... Vou te contar, velho. O que o Mateuzinho viveu no Cruzeiro foi, até agora, uma zica absurda. Eu acho que vai ser difícil também, deve ser difícil nesse caso para o jogador até trabalhar a confiança em campo, né? Confiança que se não vai se lesionar e tal, e talvez precisar de tempo também para que ele ganhe esse ritmo. Mas e hoje aí também... eu falei do Mateuzinho, o Vidalba ainda não volta porque precisa ficar mais seguro, né? Então deve ser relacionado aí, até tá nas quentes do dia. Para o jogo contra o Coritiba, treinou com bola aí os últimos dias, né? Mas precisa dar uma resposta melhor, então não foi relacionado. E o Sinisterra vem fazendo treinos com o grupo também, é outro que tem previsão aí de voltar para o jogo contra o Coritiba. Informação até que está muito bem. A última parte do Sinisterra aí tem a ver com ele, o mental e jogo, né? Porque no treino você consegue prever mais um pouco o que vai acontecer, né? No jogo, é tudo imprevisível. Então, não dá para ter um controle de uma situação ou de outra, mas as informações são boas. Tomara que ele consiga aí, falei pela manhã e repito. Não sei se o Pedro, o Valu, você, Léo, vocês concordam, o chat também, que se o Sinisterra ficar 100%, o Cruzeiro tem um baita ponta aí e de fazer inveja nos outros times do futebol brasileiro. Esse cara é diferente, bem diferente. O povo tá xingando que eu tô falando muito. E quem tiver pela esquerda vai estar ameaçado. Seja Wanderson, Arroio, tá? O Sinisterra. Ele bem é titular. Ele é titular, assim, com uma certa tranquilidade, eu diria. Ele bem nem aqui. É isso aí. Assim, se ele tivesse, quer dizer, ele bem aqui era... Não vamos falar o Semênio, que o Semênio foi vendido, mas provavelmente o Ryan nem tinha ido, por exemplo, pro Bournemouth, porque o Sinisterra ia estar lá. Agora essa barreira mental só ele pode quebrar.
né? O departamento físico vai fazer tudo em prol da condição dele. Fala assim, ó, não temos mais nada para fazer. Daqui para frente é com você. E aí vai precisar do jogador, o Matheus Henrique também vai precisar de passar por isso, né, Léo? Essa retomada de confiança. E assim, né, se o Matheus Henrique de fato for olhado pelo Tite como um camisa 5, já fica aqui até uma sugestão, né? Matheus Henrique pega 5, desce a 8 pro Gerson, passa a 11 pro Mas vai mudar de novo? O que tem? Já Os começou, torcedores compraram a 97 não, já antes estão da bolados. Libertadores, Compraram 11. os que compraram a 97 vão ter uma edição de colecionador, gente. Né? O Gerson batendo campeão aí com o Cruzeiro esse ano, no ano que o Cruzeiro bateu campeão do título, 3 pontinhos, não vou dar esse gostinho pra você que seca o Cruzeiro, 3 pontinhos, não vou falar o título. O Gerson jogou uma partida com a 97, eu tenho aqui a camisa, sabe? O Samuca sabe, no mercado de camisas daqui a um tempo, se o Cruzeiro for campeão esse ano, e vai ser, é o que a gente torce para que aconteça, vai ser uma camisa muito valorizada. Então, como é que é a sua ciranda aí dos números? Não, se o Matheus Henrique de fato for olhado pro Tite como primeiro volante, pega a 5 tá à toa, não tá? Porque eu gosto de primeiro volante com a camisa 5, pronto. Passa a 8 pro Gerson, e o Gerson sobe a 11 pro Sinisterra. Ponta esquerda, camisa 11, olha que beleza. Na Libertadores, você vê esse time todo assim, ó, numeração, sabe? Natural, igual 97. Gerson eu vou não gostar. combina com a 7, na sua opinião, não? Combina, mas eu gosto mais com a 8, né? Porque o futebol dele é Marquinhos infinito, tomando né? de graça no o futebol, DM, não, deixa lá o Marquinhos lá com a Não, 7, mas tá tudo bem. quase que eu falo assim, mas quem tem a 7? Já nem lembrava, Marquinhos. não se usava, não entra, não aparece. O Sinisterra também tem uma cara de camisa 7. Eu acho que tem mais de camisa 11. Eu, na Master Liga, eu coloco ele com a camisa Eu 11. particularmente Tem cara de 11. me incomodo igual a gente até comentou no estúdio, você vai lembrar. Cruzeiro e Democrata, aquele tanto de 20, 30, parecia um jogo da NFL, 91. Sou chato. Eu sou meio chato com isso também. Mas sobre o Sinisterra, eu comentei com o Caramujo e com o Caio. Tem muito torcedor que tem esse pé atrás, fala assim, eu não sei o que vocês viram nesse Sinisterra até hoje. Eu sei é um cara que na Premier League foi bem, é um cara que foi muito bem na Holanda, ali no período dele. E eu acho que ele 100%, é claro que vai ficar sempre esse asterisco, 100%. E o Valu falou algo que é extremamente importante. O departamento médico tem condições de entregar ele 100%. O mental é um trabalho que o Sinisterra vai precisar de fazer. Se ele conseguir isso, é um cara que pra mim desponta aí pra brigar pelo topo da posição no Brasil. Se bobear até na América do Sul. E é um cara que tem perfil de Copa do Mundo. Talvez o tempo pra ele seja menor, porque não tem uma sequência há algum tempo. Mas a gente viu, assim, o pouquinho que a gente pôde observar do Sinisterra é muito recurso. Aquele passe dele no jogo contra o Botafogo pro primeiro gol, pouquíssimos atletas teriam aquela inteligência, aquela expertise para fazer o passe naquele momento. Então eu estou muito confiante na torcida para que ele possa se recuperar 100% mentalmente, né, no sentido de se sentir confiante, e fisicamente eu confio demais no departamento médico do Cruzeiro. Finaliza de perna esquerda, fácil também, né? Ele joga pela esquerda. Finaliza até de cabeça o gol dele contra o Juventude. Ele joga pela esquerda, é destro, mas não é aquele destro que vai só puxar para o lado direito para bater com a perna direita. Ele deu umas pedradas contra o Juventude, né? Aquele jogo que ele foi super bem, mas o resto do time foi bem mal, né? E o Sinisterra, mesmo sem estar 100%, né, isso que vocês estão falando. Então imagina 100%, acho que a gente vai de fato ter um baita ponta. Mas sobre aí o meio de campo, tem até uma mensagem aqui sobre a numeração. Só pela numeração, tá falando aqui o IM aqui, ó. Romero sair do time é loucura. Romero é cara de radar de seleção argentina. Acho que você falou assim, passa a 5 e aí... porque o Romero não joga com a Henrique. 5, né? Não. Romero só ficar lá no banco lá, o Romero cansa. Pode vir, Matheus. É só a numeração, só o Romero continua escalado lá. Fica com a 29, mas titular você não tá tirando. Se o campo falar, daí pra frente, aí é outros 500. Se você fosse treinador da Argentina, levaria Lucas Romero? Ô, velho, com certeza. E assim, você perguntou pro cara que é muito fã do Lucas Romero. Eu tenho camisa estilizada lá, de 21, 29, o Romero nem aqui tava, né? Então, você perguntou o cara errado, Pedro. Era o Romero mais 11. Até o Messi eu pensaria, mas o Romero era titular. Mas você pode ter comprado mais. Ele fez um gol, comecei a gritar, leque. Então era empolgação total, era o que a gente tinha, cara. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois é, tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos!